Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Promédico Gestão Hospitalar. Este é mais um vídeo tutorial sobre o módulo financeiro e o tema é cadastramento do plano de contas. Agora sim, a partir de agora a gente vai para a primeira etapa propriamente dita, que é a etapa de cadastramento das contas do balancete, ou mais comumente conhecido como plano de contas. Como que a gente faz para entrar nessa tela e como que a gente faz para cadastrar essas contas? Vamos mostrar aqui para vocês agora. Para entrar na tela do Contas Balancete, a gente entra em Administração, Bancário, depois Contas do Balancete. Aqui, se eu marcar todos, não vai vir nenhum, porque o meu sistema aqui está em branco. Né? Eu deixei em branco de propósito para poder criar aqui para vocês e vocês irem entendendo aos poucos o conceito. Para aqueles que já são do departamento financeiro, ou seja, já têm uma experiência com essa área, quando a gente fala plano de contas, a pessoa já entende o que é. Mas muitas vezes a pessoa não tem muito bem esse conceito formado na cabeça. Então, no início aqui vai parecer que fica meio confuso, mas daqui a pouco a gente vai começar a fazer e vai ficar mais claro. Então, a gente tem duas maneiras de incluir contas do balancete. Uma é através dessa tela aqui, que é uma tela de visualização um pouco mais difícil, né? Assim, só para quem tem mais domínio mesmo do assunto. Mas dá para fazer por aqui também. E nós vamos ver daqui a pouquinho a opção de visualização gráfica, que fica mais fácil, mas por enquanto vamos ensinar vocês a cadastrar por aqui as primeiras contas. Então, incluir, né, para cadastrar a conta, eu vou digitar o nome da conta. Então, a primeira conta a gente chama de conta pai. Então, essa conta ela vai conter todas as demais contas daquele mesmo tipo, ou seja, se eu chamar a conta pai aqui de, vamos supor, receitas, todas as contas filhas dessa conta serão também do tipo receitas, ou seja, todas elas serão para fazer lançamentos de recebimentos de numerário. E aí eu posso ter uma outra conta pai chamada de despesas, por exemplo, em que todas as suas filhas serão também do tipo de despesas. Então servirão para fazer lançamentos de pagamentos, por exemplo, lá do Contas a Pagar. Vamos cadastrar aqui a receitas. Ela não tem conta pai, porque não existe nenhuma, a gente está cadastrando a primeira. Então essa conta pai eu comecei com 01, eu posso criar a conta receita 01, depois a despesa 02, depois uma outra nome qualquer 03, 04, assim por diante. O botão próximo código disponível eu só vou usar mais para frente, quando eu começar a criar as filhas. Por enquanto aqui no pai eu vou especificar o código manualmente, certo? Vou gravar. Pronto, agora eu tenho uma conta pai chamada receitas. Então agora eu preciso criar uma outra conta pai para lançar as despesas. Então vamos lá, vamos incluir despesas. Aqui não faz diferença, ela é uma conta pai. Agora aqui sim, ela é do tipo débito. Agora, como já existe uma conta pai chamada receitas, eu poderia dizer que essa conta que eu estou criando é filha de um determinado pai. Só que não é o caso. A despesa ela também é um pai, é uma conta pai. Então ela não vai ter como conta pai dela a receitas. Só vai acontecer isso nas filhas. Então aqui também, como eu estou criando a segunda, eu vou colocar 02 aqui para especificar que eu quero que a conta despesas seja a segunda conta pai. Gravei. Pronto. Então vamos criar aqui algumas contas filhas só para ilustrar o que eu estou dizendo. Vamos criar aqui, por exemplo, uma conta filha. Pensando lá na conta de receitas, vamos supor que você queira controlar todos os recebimentos que vêm lá das recepções de exames. Então vamos colocar aqui uma conta filha chamada exames. O débito e o crédito eu já não preciso mais informar nesse caso, porque a conta exames ela é filha da conta de receitas. Ou seja, quem vai especificar o tipo é a conta pai. Então, no exame eu não preciso falar que ela é do tipo crédito. Não preciso nem clicar aqui. Basta eu vir aqui na conta pai e falar que exames é filha da conta de receitas. Percebe que não apareceu despesas.
E aqui agora eu posso clicar no próximo código disponível, porque ele vai gerar para mim um código aleatório que o sistema vai buscar lá no banco de dados, ele vai guardar essa sequência e vai criando esses códigos à medida que eu for precisando. Eu não preciso me preocupar agora, e agora, que número que eu coloco? Basta eu clicar no próximo código disponível e ele vai gerar o código para a gente. Pronto, gerou o código 01. Vou gravar. Veja que agora, ó, eu tenho uma conta chamada exames, mas ela tem um código diferenciado. As contas pai têm apenas 2 dígitos. A conta filha, ela tem os primeiros 2 dígitos correspondem à conta pai, que eu escolhi na hora que eu estava cadastrando a conta filha. Eu escolhi receitas, então o código de receitas é 01, então exames ficou como código os 2 primeiros iguais ao seu pai, né, a receitas, ponto, e 01, que é o código de exames. Então, para o sistema, eu estou dizendo que a conta exames tem o código 01, e ela é filha da conta 01, que é receitas. Então agora vamos criar aqui, por exemplo, uma conta filha de exames. Seguindo o raciocínio da recepção de exames que eu comentei há pouco, supondo que eu queira, por exemplo, separar as recepções de exames para saber o quanto eu estou recebendo por mês de ultrassom, de raio-x, de ressonância, de mamografia, etc. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou incluir, vou colocar ultrassom aqui, que é o nome mais comum. Não preciso informar débito e crédito, porque eu vou fazer isso através do pai. Então, agora veja, quando eu clico aqui na conta pai, aparece a conta receitas. Só que agora eu vou abrir aqui, ó. Vou abrir e vão aparecer mais contas. Então agora estão todas as contas aqui. Todas as possíveis. Eu posso escolher qualquer uma. Mas na minha concepção, no meu plano de contas, eu quero dizer que o ultrassom ele vai ser um filho da conta de exames, que por sua vez é filho de receitas. Então perceba a hierarquia. Então eu vou escolher aqui no sistema que eu quero a conta exames. Pronto. Se eu clicar próximo código disponível, ele criou o código 01, mas o ultrassom está sendo agora filho de exames. Veja como vai ficar aqui no grid. Ó, conta pai, receitas, que tem um filho chamado exames, que é do código 01, que por sua vez tem um filho chamado ultrassom, também código 01. Então ultrassom é 01, é o código da conta ultrassom, esse código mais à direita. O código do meio corresponde ao pai, que é exames. E o primeiro corresponde ao pai do pai, vamos dizer assim. Então, que é receitas. Vamos criar mais uma aqui para a gente poder visualizar melhor. Seguindo o raciocínio dos exames. Vamos criar agora, por exemplo, raios-x. Vamos colocar assim. Aí eu vou escolher aqui a conta, falar que o raio-x é filho de exames também, não é ultrassom. Ultrassom seria o irmão, né? Raio-x seria irmão de ultrassom. Então, o pai de raio-x é exames. Vou clicar em exames, próximo código disponível, agora ele já colocou o código 2. Então, olha só. Tá vendo que aqui ó, estão no mesmo nível esses dois. Os dois são filhos de exame, que por sua vez é filho de receitas. E assim por diante. Vamos criar mais uma aqui, só para a gente poder fazer mais um exemplo aqui no grid, e depois a gente vai passar para o ambiente gráfico. Incluir, nós criamos raio-x, vamos colocar ressonância. Ressonância. Vou falar que ela é filha de exames também. Próximo código disponível 3, gravar. Então veja, ressonância, raio-x e ultrassom, conta 01, 02, 03, respectivamente. Todas filhas de exame, que é 01, que por sua vez é filha de receitas, que também é 01. Essa visualização aqui, para quem domina um assunto, fica fácil de entender. Mas eu posso melhorar essa visualização e facilitar o entendimento, que é através do botão visualizar contas graficamente. Então aqui na conta de despesa, veja que eu não tenho nenhuma filha na conta de despesa. Mas eu posso criar tanto por aqui, quanto lá pelo ambiente gráfico. Vamos utilizar então agora o ambiente gráfico para a gente criar mais algumas contas, e aí a gente vai poder fechar esse raciocínio. Clicando aqui no visualizar contas graficamente, ele vai abrir essa tela. Então perceba que cheques devolvidos a crédito
cheques devolvidos a débito, que eu já tinha criado, não tem nenhum filho. Já a conta despesas, também que eu criei lá no ambiente em forma de grid, na visualização de grid, também não tem filho. Mas receita já tem, então aparece o sinalzinho de mais. Se eu clicar aqui, ele vai abrir. Opa, receitas tem um filho chamado exames, que é o código 01.01. Se eu abrir exames, eu vejo os filhos da conta exame. Então agora ficou bem mais fácil a visualização, bem mais tranquilo de entender aqui como é que está a questão da hierarquia das contas. Se eu quisesse criar por aqui mais uma conta aqui, filha de exames, por exemplo, vamos supor, mamografia. Quero separar aqui o que eu recebo de raio-x, mas as de mamografia eu quero separado. Então, como que eu faço para criar por aqui? Vou selecionar a conta que eu quero como pai da conta que eu vou criar. Eu vou criar uma conta chamada mamografia. Ela tem que estar aqui do lado. Ó. Só que ela é filha do pai, que é exames. Então eu seleciono o pai primeiro e clico em novo aqui do lado direito embaixo. Pronto, apareceu um quadradinho novo aqui com esse nome, nova conta balancete. Eu venho aqui do lado, aqui, ó, no nome, e vou escrever o nome que eu quero para aquela conta. Eu falei mamografia, então eu vou digitar aqui e vou clicar em gravar. Pronto, ele criou aqui mais um irmão aqui desses outros, né, ultrassom, raio-x, ressonância. Agora tem um irmão chamado mamografia. Todos eles filhos de exame, que por sua vez é filho de receitas. Agora aqui, pessoal, é muito simples, é só ir seguindo um raciocínio. Eu falei, por exemplo, separar entre exames e internação. Como que eu faria essa separação aqui? Vou fechar aqui só para facilitar. Vou fechar aqui, ó. Cliquei no menos, ele recolheu. Eu quero um irmão para exames. Eu quero separar os recebimentos de exames e de internação. Então, internação está no mesmo patamar, no mesmo nível aqui de exames. Então, vai ser um irmão de exames. Então, consequentemente, para criar, eu preciso selecionar o pai, que é receitas. Então, seleciono o pai, clico em novo. Beleza, apareceu o quadradinho aqui. Eu venho de cá e coloco o nome da conta que eu quero e clico em gravar. Pronto, apareceu que agora um irmão para exames. No caso da internação, eu não criei nenhum filho ainda para ela. Posso ou não separar os recebimentos de internação, por exemplo, internações clínicas ou cirúrgicas, ou dentro da internação eu quero separar o que vem de taxas, o que vem de honorários, enfim, fica a critério da utilização de cada hospital ou clínica, né? Cada financeiro tem uma forma de trabalhar. É que eu só estou ilustrando como faria o cadastramento. Certo? E no campo das despesas, aqui a gente também, da mesma forma, nós podemos criar aqui várias contas filhas, vários subníveis. Posso criar até quantos níveis, quantos filhos eu posso criar aqui? Gente, é ilimitado. Né? Você pode criar quantos você quiser. Só que quanto mais profundo for aqui a árvore, quanto maior o nível, a quantidade de subníveis que você cria, mais difícil vai ficando para você gerenciar isso depois. Então, quanto menos você tiver filhos aqui, mais fácil na hora de lançar os contas a pagar e receber. Tá? Mas o sistema não tem nenhuma limitação, você pode criar quantos você precisar. Então vamos criar aqui na conta de despesas, vamos separar essa conta de despesas em fixas e variáveis, por exemplo. Então eu vou selecionar a conta que eu quero como pai, que agora é despesas. Vou clicar em novo, clico aqui agora no nome e vou colocar aqui, por exemplo, fixas. Vou separar dessa forma, fixas e variáveis. Fixas, aí agora eu quero outro filho, então seleciono o pai novamente, clico em novo e já vou aqui no nome. Variáveis. Então, estão aqui os dois filhos. Dentro de fixas, eu posso querer criar outros níveis. Por exemplo, vamos criar aqui dentro de despesas fixas um filho chamado, vamos supor, impostos. Então, clico aqui. Por que eu estou chamando impostos? Eu estou criando impostos dentro de despesas fixas. Porque independentemente do faturamento da clínica ou do hospital, independentemente se teve ou não receita, eu vou ter que pagar os impostos. Tem impostos, alguns impostos são fixos. Não tem como você, vamos supor, IPTU.
é um tipo de imposto fixo. Independente se você vendeu ou não, se você recebeu ou não, você vai ter que pagar. Então eu estou colocando impostos dentro de despesas fixas por conta desse raciocínio de ser uma despesa fixa, pode ser mensal ou anual ou quinzenal, enfim, não importa. O que importa é que essa despesa sempre vai acontecer. Toda vez que vencer o ciclo de período, no caso estou falando aqui do IPTU, ele é anual, então todo ano eu tenho que pagar. Posso até parcelar e vai virar mensal, mas a incidência do imposto é anual. Então, no período, no vencimento do ciclo, ou seja, de ano em ano, eu vou precisar pagar esse IPTU. Então, já que eu estou falando de IPTU, eu vou criar o IPTU. Ele é filho de impostos. Então, eu vou selecionar a conta que eu quero como pai, que é o impostos, vou clicar em novo, IPTU. Pronto, criamos aqui o IPTU. Então eu vou selecionar quem? Impostos, que é a conta pai. Vou clicar em novo. Aí vou aqui no nome e vou informar aqui. Por exemplo, vamos colocar PIS. Não sei se coloca junto ou separado. Para a gente depende, né? Para a gente aqui tanto faz, mas na hora que você estiver cadastrando, você vai colocar isso de acordo com a sua necessidade. Se você precisar separar, você coloca separado. Por exemplo, PIS. Aí seleciona impostos, novo e coloca o COFINS separado. Ou não, você pode colocar tudo junto. Por exemplo, poderia renomear essa conta aqui para PIS/COFINS. Gravar dessa forma. E esse aqui eu poderia renomear para outro nome, CSLL. E assim por diante. Imposto de renda, por exemplo. Imposto de renda, impostos. IR, pessoa jurídica. Pronto. Criamos aqui alguns impostos. Essas são as despesas fixas. Temos outras despesas fixas, né? Então, por exemplo, folha de pagamento é uma despesa fixa. Então, vamos colocar aqui que a despesa fixa vai ter um filho chamado, por exemplo, se eu quiser subdividir isso mais ainda, eu posso colocar aqui o nome da despesa recursos humanos ou simplesmente RH. Dentro de recursos humanos eu posso criar, por exemplo, salários. Vamos colocar aqui também que eu preciso, no recursos humanos eu tenho que ter, sei lá, vale transporte. E assim por diante, né? Então eu estou criando despesas fixas. E nas despesas variáveis, por exemplo, se eu quisesse criar aqui, como eu separei fixas e variáveis, eu posso criar aqui filhos na conta variáveis. Vou recolher aqui só para facilitar para a gente. Na conta variáveis eu posso querer controlar, por exemplo, material de escritório. Outra conta variável que a gente pode estar utilizando. Manutenção predial, por exemplo. Então vamos colocar aqui manutenção predial. Uma outra despesa variável. Podemos falar aqui em serviços terceirizados, por exemplo. Bem, assim por diante, né? Então aqui a gente vai criando essas contas, elas vão criando níveis e subníveis aqui, veja. Então aqui nós temos 1, 2, 3 níveis, aqui só temos 2. E assim por diante, você vai criar o seu plano de contas de acordo com a sua necessidade. Você pode pedir ajuda ao departamento de contabilidade para fornecer para vocês um plano de contas parecido com o que eles usam já na contabilidade, se você quiser fazer um controle aproximado, né, da sua realidade financeira. Lógico que isso não vai bater com a contabilidade. As despesas contábeis são diferentes das despesas financeiras, por exemplo. Então, assim, aquela notinha do lanche que a padaria te fornece, aquela notinha, aquele recibinho, ele nem sempre ele é contabilizado. Então, as suas despesas financeiras podem ser diferentes das despesas contábeis. Então, portanto, você não precisa colocar aqui todas as contas que o contador utiliza.
Você vai utilizar aqui para cadastrar o plano de contas somente as contas que você precisar controlar a nível financeiro, ou seja, saber o que está saindo e o que está entrando. Feito isso, pessoal, é só cancelar. Voltei para cá, veja que agora aqui está bem mais preenchido, tem bem mais contas aqui, além daquelas que a gente já havia criado. Feito isso aqui, a gente já vai poder utilizar esse plano de contas lá nos lançamentos do Contas a Pagar e Receber. Esses assuntos que eu falei agora, do Contas a Pagar e Receber, serão abordados em outro vídeo. Você pode procurar abaixo aí os links para direcionar para esses assuntos. Por enquanto, o que a gente precisa para começar o financeiro é fazer o Contas Balancete, ou seja, cadastrar todas essas contas. Você não precisa cadastrar todas de uma vez, você vai ter a oportunidade de cadastrar uma ou outra na hora que você estiver lançando Contas a Pagar ou Receber. Se você perceber que faltou, você esqueceu de cadastrar alguma conta do balancete, por lá mesmo você já vai poder acrescentar uma ou outra, mas eu aconselho que você faça primeiro esse trabalho de cadastramento, pelo menos o grosso, né, a maioria das contas, para facilitar na hora que você estiver lançando, para você não ter que ficar parando toda hora e cadastrando plano de contas, né, que seria o contas do balancete aqui no sistema. Senão você vai te atrapalhar na hora dos lançamentos, lá no Contas a Pagar e Receber. Certo, pessoal? Então, para controle financeiro, essa primeira etapa é fundamental. Sugiro que vocês façam esse cadastramento primeiro e procurem os outros vídeos do Contas a Pagar e Receber para aprenderem como fazer os lançamentos e como registrar isso no sistema. Até a próxima.